Esse corte de carne bovina com osso se tornou uma mercadoria muito procurada. É chamado de rabada e custa cerca de $14 a cada meio quilo. Aproximadamente o mesmo preço de meio quilo de bife de alcatra, mas com muito menos carne. Eu tô vendendo toda a rabada, toda semana. Não consigo acompanhar. Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, o rabo de boi era considerado um corte de carne descartável nos Estados Unidos. Até 2 décadas atrás, custava apenas poucos dólares por quilo. Naquela época, no início dos anos 2000, ninguém queria. Então, o que mudou? A reputação do rabo de boi está mais alta do que nunca. Agora os preços dispararam para todos. E alguns que sempre comeram rabo de boi não estão contentes com o aumento. Os preços do rabo de boi estão simplesmente fora do controle. Não estamos gostando disso. Um movimento online começou para tornar o rabo de boi barato novamente. O Business Insider até se viu no meio da controvérsia viral. Então, por que o rabo de boi está, de repente, tão caro? E o que o aumento do preço significa para as pessoas que vêm consumindo rabo de boi há gerações? Encontrar rabo de boi nos cardápios dos Estados Unidos era raro há apenas algumas décadas. A loja de açougue da família de Pat LaFrieda, em Nova Jersey, vende essa peça desde a inauguração em 1922. Ele diz que no passado esse corte de carne bovina nunca recebeu muita atenção. A maioria das vendas de rabo de boi de Pat LaFrieda vinha de comunidades latino-americanas, asiáticas e caribenhas, que o utilizam há gerações. Existem muitas culturas que se concentram no rabo de boi porque em um determinado momento ele era considerado um corte econômico. Uma grande razão pela qual o rabo de boi era considerado descartável é que ele tem muito menos carne do que outros cortes de carne bovina. Isso porque é composto principalmente de osso e gordura, com apenas cerca de 40% de carne utilizável. Para obter a mesma quantidade de carne que 1 quilo de outro corte de carne bovina, como um bife de contrafilé, você precisaria de 2,5 kg de rabo de boi. Então, quando você realmente calcula a quantidade de carne que tem por quilo no seu produto, não é muita. Ainda assim, aqueles que comiam rabo de boi naquela época sabiam que não era como qualquer outro corte de carne bovina. O sabor é tão distinto, você pode fechar os olhos, alguém colocar uma venda em você e ainda assim saberá que é rabo de boi. O rabo de boi é rico em colágeno e é mais gelatinoso do que a maioria dos outros cortes de carne bovina. O colágeno se desfaz quando é cozido, conferindo à carne uma textura amanteigada que derrete na boca. Eu adoro rabada. Se for preparada corretamente, nem todo mundo sabe cozinhar rabada. E se você temperar bem, meu Deus, não dura nem um dia na boca. É realmente a pérola do animal, mas por ser tão suculento e por ficar tão macio ao ponto de poder ser comido com uma colher depois de cozido. Não há como confundi-lo com qualquer outro corte do animal. E enquanto o rabo de boi não era amplamente procurado nos Estados Unidos, a história era bem diferente na Jamaica, onde os amantes da gastronomia há muito conhecem o valor dessa carne ossuda. Não sei se é o osso ou algo assim, mas a maioria do exterior vem pra Jamaica só por causa do rabo de boi. O'Shea Williams aprendeu a cozinhar o tradicional ensopado de rabada jamaicana quando era criança. Não deve ser preparado de nenhuma outra maneira. Hoje é um dos pratos mais vendidos em seu restaurante à beira-mar, O'Shea's 876 Kitchen, em Port Antonio, Jamaica. O prato remonta à era colonial da ilha, quando africanos escravizados recebiam partes indesejadas de animais, como o rabo de boi, para se alimentarem. Usando técnicas culinárias ancestrais e especiarias locais, eles transformaram o rabo de boi em um ensopado saboroso, que agora é um prato básico da culinária jamaicana. O rabo de boi é geralmente cortado em pedaços de 1 polegada e temperado com especiarias frescas. Primeiro vamos começar com o alho. Depois vamos com a cebola, um pouco de cebolinha. Vamos começar com pimentão. Pimenta Scott Bonnet. Scott Bonnet adiciona um toque picante, bem quente. A carne é então cozida lentamente sobre fogo aberto por horas, até que se desprenda do osso. Muito bom. Está tudo certo.
Um pouco de tempero. É muito gostoso. Enquanto a rabada sempre foi um pouco de luxo na Jamaica, os preços que Oshea está vendo hoje são muito mais altos do que antes. Isso porque há mais demanda nos Estados Unidos. 41% da carne importada pela Jamaica vem dos Estados Unidos, incluindo o rabo de boi. Então, se os preços aumentam nos Estados Unidos, eles aumentam na Jamaica. Talvez eu tenha que aumentar os preços porque as coisas estão realmente ficando caras. Eu acredito que o preço do rabo de boi nunca vai cair. Ele sempre esteve subindo. A popularidade do rabo de boi nos Estados Unidos vem crescendo desde meados da década de 2010, mas realmente disparou durante e após a pandemia de Covid. Com os problemas na cadeia de suprimentos elevando os preços da carne bovina na América, os consumidores em busca de carne barata passaram a optar pelo rabo de boi. Mas o rabo de boi nunca foi destinado a ter uma demanda tão alta. O rabo de boi representa apenas 2 a 3 quilos de uma vaca, em comparação com as centenas de quilos dos outros cortes de carne bovina. Essa oferta limitada, combinada com a crescente demanda, mais que dobrou os preços do rabo de boi nos Estados Unidos na última década, passando de $6 em 2015 para $14 em 2024. Hoje, Pat diz que o rabo de boi é o mais caro que ele já viu na vida. A demanda por ele está mais alta do que nunca. Para entender o quanto o preço aumentou, visitamos a chefe Judith Abel no Sworn Wine Bistro, no sul da Flórida. Ela prepara um ravioli de rabo de boi que agora custa mais do que o dobro do que custava antes. Quando abrimos o shrew pela primeira vez, o prato custava menos de $20 no cardápio. Hoje custa $48. Rabada era um dos pratos favoritos de Judith enquanto crescia na Jamaica. Eu me lembro de ter comido rabo de boi por volta dos 10 anos. Era tão bom, meu Deus! Sempre foi uma refeição de família sofisticada. Em feriados mais especiais, você vai ter um pouco de rabo de boi. As pessoas vêm à sua casa no domingo, sabe? Você vai cozinhar rabada. Só quando ela se mudou para os Estados Unidos em 1986 que percebeu o quão barato esse corte de carne era fora da ilha. Era como $1 e pouco. Estávamos cozinhando rabo de boi na casa da minha irmã, porque, meu Deus, rabo de boi. É como se fosse, tão barato aqui. Mas à medida que o preço do rabo de boi aumenta, ela mal consegue lucrar com isso. Houve um momento em que pensamos, sim, não vamos colocá-lo no cardápio. Então, paramos de servi-lo por um tempo. Nesse momento temos que limitar, porque afinal, por quanto você pode vender um ravioli? Mas por enquanto, estou fazendo por amor. Com um prato de ravioli de rabo de boi custando $48, é seguro dizer que os consumidores estão sentindo o impacto. O preço da rabada está simplesmente fora do controle, senhora. Esse é o comediante jamaicano Marlon Palmer. Em 2016, ele deu início a um movimento online para conscientizar sobre o aumento dos preços do rabo de boi com a hashtag Make Oxtail Cheap Again. Tudo começou quando ele viu o preço de um prato de rabada em seu restaurante jamaicano local em Toronto começar a subir. Fui ao Albert's e olhei o preço e pensei, isso não é o preço normal. Então fiz um story no Instagram, ou um Snapchat ou algo assim, e disse, você pode olhar isso? $20 por uma rabada grande numa embalagem? O que é isso? E na época, Trump estava concorrendo com sua campanha Faça a América Boa de novo. Então eu pensei, tornar a rabada barato novamente, é disso que precisamos fazer campanha. A hashtag rapidamente ganhou milhares de menções em todas as redes sociais, com amantes de rabada de longa data compartilhando suas experiências. Ao fazer isso, eu percebi quantas pessoas sentiam mesmo, mas simplesmente não estavam dizendo nada. Esse senso de comunidade, estamos todos juntos na piada, todos sabemos o que está em jogo aqui. E estamos tratando isso como uma situação crítica que não é crítica, mas para nossa comunidade é crítica. O Business Insider se viu no meio da controvérsia. Em 2023, nossa página de gastronomia republicou um vídeo sobre rabada no Twitter, alcançando mais de 36 milhões de visualizações e milhares de compartilhamentos. Nos comentários, amantes de rabada como Marlon tentaram ao máximo afastar as pessoas de seu prato favorito, alegando de forma brincalhona que consumi-lo poderia causar doenças graves e até mesmo a morte. Eu continuava colocando emoji de vômito e dizendo para as pessoas nojento. Sempre que alguém mencionava isso, eu dizia, você come isso?
e, tipo, só tentando fazer parecer repugnante. Chega um momento em que a propaganda é a única coisa que vai nos salvar. Temos que começar a mentir pra essas pessoas. Tenho quase certeza de que isso funcionou com algumas centenas de pessoas. Qualquer esforço faz diferença, cara. Qualquer esforço. Mas por trás das piadas, ainda há uma preocupação real entre os fãs antigos de Rabo de Boi. Acho que é uma certa raiva por ter se tornado popular, porque encontramos uma maneira de transformar o que os outros consideravam lixo em tesouro. Acho que é isso que realmente nos conecta a ele. Tipo, tivemos isso em casa por tanto tempo, ninguém sabia o quão incrível era. E então, a internet simplesmente o levou a novos patamares. Mas o debate não é apenas sobre o preço. Também há a questão de qual é a maneira certa de preparar o rabo de boi. Eles gostam de coisas novas. Sim, gostam de experimentar coisas novas. Mas depois de experimentar as novidades, eles automaticamente voltam para as coisas antigas. Porque não vão ter o sabor que eles estão procurando. De jeito nenhum. Parece uma tendência, porque, tipo, você vê isso em tacos de rabada, xarope de rabada, cereal de rabada. E agora eles remixaram isso 500 mil vezes em diferentes misturas que eu não aprovo. Eu só acho que agora virou uma bagunça. Foi longe demais, e isso é a parte do motivo pelo qual acho que o preço também aumentou. Essa maneira de pensar coloca Judite e seu ravioli de rabada em uma posição desconfortável. Porque eu sou uma chefe jamaicana, eles têm essa expectativa. Ah, vamos a um restaurante com uma chefe jamaicana. Ah, eles têm rabada. Eles esperam que seja servida com o osso da maneira tradicional. Trabalhei na Inglaterra, no País de Gales, na Suíça. Todas essas experiências influenciam a maneira como eu cozinho. Como eu poderia, sabe, simplesmente cozinhar a rabada do jeito tradicional? Claro que eu vou encontrar outra forma de prepará-la. Para preparar o prato, ela começa removendo o excesso de gordura do rabo de boi e dourando-o de todos os lados. A chave para deixar o rabo de boi macio é cozinhá-lo lentamente em baixa temperatura em um caldo saboroso. Quando está pronto, a carne fica tão macia que se solta do osso. Devido ao longo tempo de cozimento do rabo de boi, fazer uma leva de ravioli leva 2 dias para Judite. Mas ela diz que não consegue alcançar o mesmo sabor com nenhum outro corte de carne. Tinha que ser o rabo de boi. Judite cozinha o rabo de boi novamente por mais 4 horas em mais vinho e caldo de carne. Agora isso vai cozinhar e a redução desse rabo de boi é o que vamos usar como recheio para o ravioli de rabo de boi. Quando Judite pensou pela primeira vez em adicionar rabada ao cardápio de seu restaurante, ravioli não foi sua primeira escolha. Seu objetivo era homenagear sua herança jamaicana, enquanto também se destacava como chefe. Quero dizer, há muitos restaurantes jamaicanos por aí onde você pode ir comer comida jamaicana tradicional. Queremos nos destacar. Levou anos de tentativas e erros para chegar a esse prato. Hoje, o ravioli de rabo de boi é o favorito dos clientes no Swirl. Tivemos que colocar isso na porta, lá do ravioli de rabo de boi. Estou vendendo rabo de boi, tipo, toda semana. Eu não consigo acompanhar. Embora ela esteja preocupada com o aumento dos preços, ela diz que isso não deve impedi-la, nem outros chefes, de criar pratos inovadores com rabo de boi. Sempre haverá um chefe disposto a levar o prato para um próximo nível. Eu já vi chefes defumarem, depois brasearem. Eu já vi chefes que defumam lentamente por dias até a carne praticamente cair do osso. Eu já provei, sabe? Seja criativa. Hoje, Pat LaFrieda fornece o rabo de boi para todos os tipos de chefes e restaurantes, incluindo os de alto padrão. Apesar dos receios de muitas pessoas, Pat insiste que ainda há bastante rabo de boi disponível. A menos que haja algum problema evolutivo com o gado, nunca vai desaparecer. Enquanto houver demanda por rabo de boi, haverá pessoas que vão comprá-lo. E as pessoas estão comprando por um preço mais alto de qualquer forma. Sabe? Elas podem não comprar tanto, mas ainda estão comprando porque é como se isso já fizesse parte do nosso sistema.